Boa noite. Muito boa noite. Bem-vindos. Boa noite a todos aqui na Tenda dos Autores, também ao público que está aqui na Praça do Telão. Eu tive a informação de que na última mesa a gente reuniu quase 1.800 pessoas ali do lado de fora. Então é um orgulho muito grande. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado. Vamos agora à nossa mesa 17, mesa O Falcão e a Fênix, que tem o apoio de Furnas. Obrigado, nós agradecemos o apoio. E gostaria também de chamar vocês para a mesa Livro de Cabeceira, essa mesa que tradicionalmente fecha todas as edições da Flip, mediada pela Liz Calder, que é a nossa presidente da Flip. E essa mesa é uma oportunidade de rever autores que estiveram aqui nesse palco ao longo da Flip. Nesse ano, quem vai estar na mesa Livro de Cabeceira são Kate Tempest, que se apresenta logo mais, eu convido vocês também. O Karl Ove Knausgaard, que esteve aqui ontem. Arthur Japan, Helen MacDonald, que vai estar aqui. J.P. Cuenca, Laura Liuzzi, Marcílio França Castro, Misha Glenn e Ricardo Araújo Pereira. Então, eu agradeço a vocês e convido realmente vocês a estarem aqui na mesa Livro de Cabeceira. Eu vou convidar agora os nossos autores, as nossas autoras convidadas, Helen MacDonald e Maria Esther Maciel, por favor. Bem-vindas ao palco. Bom, elas vão conversar com o Roberto Kass, que é um repórter exímio da revista Piauí, que acaba de publicar um livro chamado Livro dos Bichos, um livro que reúne reportagens muito extensas sobre bichos. Então é isso aí, vai lá, bicho. Obrigado, Paulo. Boa noite, gente. Queria dizer que para mim é uma honra estar aqui ao lado da Helen MacDonald, da Maria Esther Maciel. Eu vou começar apresentando a Helen. Ela depois vai ler um trecho do livro dela. Em seguida eu vou apresentar a Maria Esther, que também vai ler um trecho do livro. E depois eu começo com a cariação policial com cada uma delas aqui. Bom, vamos à Helen. A Helen, ela é daquelas pessoas que já nascem sabendo o que querem. Ela tem fascínio por aves desde muito pequena. Aos 6 anos de idade, ela relata isso nesse livro extraordinário que ela está segurando, ela tentava dormir com os braços para trás, assim, como se fossem asas, o que não era muito confortável. Aos 8, ela soube da existência do deus egípcio Horus, que é um deus com uma cabeça de falcão, e num ato silencioso de transgressão passou a rezar para Horus o Pai Nosso. Então, em vez de ela falar Pai Nosso que está no céu, ela falava, não sei, Pai Horus que está no céu, possivelmente isso. O pai, percebendo essa paixão da filha, passou a provê-la com um livro de falcoaria e aos 12 ou 13 anos ela ganhou seu primeiro falcão, que se chamava Amy. E a partir daí começou sua carreira de falcoeira. Por um certo período a Helen flertou com a ideia de estudar biologia e essa ideia foi abortada quando ela percebeu que ela não levava jeito para matemática. Ela acabou estudando literatura, formou-se em Cambridge, onde ela foi professora de inglês e história, mas nunca deixou de trabalhar com falcoaria. Então, chegou a trabalhar com falcões selvagens, de sheiks nos Emirados Árabes e por aí vai. Em 2007, a Helen perdeu o pai e mergulhou num processo de depressão muito forte. E esse processo a fez voltar a um livro que ela ganhara quando ela tinha 8 anos de idade. Esse livro se chamava The Goshawk, a tradução literal seria o Açor, que é um tipo de gavião, do autor britânico T.H. White, que escreveu O Último e Eterno Rei. Nesse livro, o White relatava a tentativa frustrada de criar um Açor, que das aves de rapina é possivelmente a mais difícil de ser criada. A Helen decidiu que ela atravessaria o luto dela da mesma forma, criando um Açor. Esse livro, sobre o qual ela vai falar aqui hoje, o F de Falcão, ele descreve justamente o processo de adestrar um Açor, que se chamava Mabel. Mas descreve também o mergulho da Helen na depressão, que a fez chegar ao limite da loucura, a ponto de confundir a sua existência com a da própria ave.
O livro foi traduzido em 26 línguas e já vendeu quase 1 milhão de cópias. É muito bom. Eu convido agora a Helen, queria pedir uma salva de palmas a ela e... E convido ela a ler um trecho do livro. Okay, so let me take this off. When I asked which section I should read, I was told on no uncertain terms I should read the bit about me killing a rabbit. I feel a bit strange about that, but here we go. I'm going to stand up. At this point, I've gone a little bit crazy. I'm spending all my time out with this bird in the countryside, watching her fly and hunt like a wild bird, and I'm not very normal. It was always there, kneeling by Mabel on her prey, that the thoughts came. When I wondered how I could be doing this, how I could be hunting at all. I hate killing things. I'm loath to tread on spiders and get laughed at for rescuing flies. But now I understood for the first time what bloodthirstiness was all about. It was only when I was aligned with the hawk's eye that it made sense, but then it made more sense than anything else in the world. When I saw birds fly overhead, I'd turn my head and follow them with a kind of longing. Hunting with the hawk took me to the very edge of being a human, and then it took me past that place to somewhere I wasn't human at all. The hawk in flight, me running after her, the land and the air a pattern of deep and curving detail, sufficient to block out anything like the past or the future, so that the only thing that mattered were the next 30 seconds. I felt the curt lift of autumn breeze over the hill's round brow, and the need to tack left to fall over the leeward slope to where the rabbits are. I crept and walked and ran. I crouched, I looked. I saw more than I had ever seen. The world gathered about me. It made absolute sense. But the only things that I knew were hawkish things, and the lines that drew me across this landscape were the lines that drew the hawk: hunger, desire, fascination, the need to find and fly and kill. Yet every time the hawk caught an animal, it pulled me back from being an animal into being a human again. That was the great puzzle, and it was played out again and again. How hearts do stop. A rabbit prostrate in a pile of leaves, clutched in 8 gripping talons, the hawk mantling her wings over it, tail spread, eyes burning, nape feathers raised in a tense and feral crouch. And then I'd reach down and put my hand on the bunched muscles of the rabbit, and with the heel of one hand, at the back of its head where the fur was soft and tawny, I'd pull once, twice, hard on its back legs, with the other breaking its neck. A fit of kicking, and the eye filming over. I had to check the rabbit was dead by gently touching its eye. Everything stopping. I had to do this. If I didn't kill the rabbit, the hawk would sit on top of it and start eating. And at some point in the eating, the rabbit would die. That's how goshawks kill. The borders between life and death are somewhere in the taking of their meal, and I couldn't let that suffering happen. Hunting makes you animal, but the death of an animal makes you human. Kneeling next to the hawk and her prey, I felt a responsibility so huge that it battered inside my own chest, ballooning out into a space the size of a cathedral. Thank you. Agora vamos a Maria Esther. A Maria Esther Maciel é professora do Departamento de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais, onde ela leciona desde 91. E mais do que isso, a Maria Esther é uma espécie de literata infiltrada no campo da bioética ou de filósofa da biologia infiltrada no campo da literatura. Desde 2008, ela pesquisa vários olhares que temos sobre os animais a partir da forma como eles são retratados em livros. Nesse ano, ela publicou Literatura e Animalidade, livro que ela tem em mãos,
que faz um inventário de bichos que protagonizam contos, ficções e poemas na literatura brasileira e internacional. Nessa lista, há animais que vocês conhecem, como a cadeia-baleia, de Vidas Secas, que por vezes parece ter mais humanidade do que os próprios personagens humanos do livro. Ou há o Homem-Barata Gregor Samsa, eternizado em A Metamorfose, que continua tendo a consciência de um homem, apesar de um dia amanhecer no corpo de uma barata. Nesse bestiário que a Maria Esther levanta, também ela usa sempre trechos de Derrida, Montaigne, Foucault, e usa exemplos de Guimarães Rosa, Coetzee, Machado de Assis, Drummond, Clarice Lispector, a lista é grande. Um pouco da história pessoal da Maria Esther. Ela também tem uma relação com animais, que vem desde berço. Durante a infância, ela morou um tempo numa fazenda, em Patos de Minas, que, segundo ela, como ela lembra, é uma cidade que tem bicho até no nome. Lá ela teve seu primeiro animal de estimação, que era um porquinho chamado Zeca. Ao longo da vida, ela ainda teria vários cães, dentre eles a cadela Lalinha, que, segundo ela diz, foi muito importante na produção desse livro. A Maria Esther já publicou 2 livros de poesia, 2 romances e diversos ensaios. Mais recentemente, ela tem se debruçado sobre a animalidade numa espécie de caminho inverso. Ao invés de pesquisar sobre animais humanizados, ela tem se debruçado sobre histórias de humanos que, pelo convívio com bicho, acabam, de alguma forma, se animalizando. E, nesse aspecto, a pesquisa dela tem tudo a ver com o livro da Ellen. Então, acho que a gente vai ter um bom diálogo aqui. Queria pedir palmas para a Maria Esther. E agora eu a convido a ler um trecho do livro. Tá bom. Bem, eu vou ler a parte inicial do último capítulo deste livro, que tem como título Animais Poéticos, Poesia Animal. No poema Um Boi Vê os Homens, do livro Claro Enigma, Carlos Drummond confere voz a um eu bovino que, no exercício de um pensamento fora de lugar, porque inscrito em uma linguagem que não é necessariamente a do animal, rumina o seu próprio saber sobre a espécie humana. Numa dicção sem ênfase, mas firmes nas suas conjecturas, esse eu lamenta que os humanos, em seu vazio interior, não sejam capazes de ouvir nem o canto do ar e nem os segredos do feno. Esse é um verso do Drummond. Em outras palavras, o boi, movido por uma percepção que supostamente ultrapassa as divisas da razão legitimada pela sociedade dos homens, não apenas põe em xeque a capacidade destes de entender outros mundos que não o amparado por essa mesma razão, mas também revela uma visão própria das coisas que existem e compõem o que chamamos de vida. Vê-se que a persona bovina de Drummond busca encarnar ou encenar uma subjetividade possível, ainda que inventada, de um ser que, nos confins de si mesmo, é sempre outro em relação ao que julgamos capturar pela força da imaginação. Isso se considerarmos que todo animal, tomado em sua singularidade, sempre escapa às tentativas humanas de apreendê-lo, visto que entre ele e os humanos predomina a ausência de uma linguagem comum. A ausência que instaura uma distância mútua e uma radical diferença de um em relação ao outro. No entanto, tal distanciamento, tal diferença, não anulam necessariamente aquilo que os aproxima e os coloca em relação também de afinidade. Falar sobre um animal ou assumir sua persona
não deixa de ser também um gesto de espelhamento, de identificação com ele. Em outras palavras, o exercício da animalidade que nos habita. Bom, para início de conversa, eu queria perguntar para a Helen, queria pedir que ela explicasse um pouquinho como funciona a falcoaria. Eu acho que é uma explicação necessária para que as perguntas seguintes sejam feitas. E um pouquinho da sua história com a Mabel. Wow, it's like, define it in 30 seconds. It's really cool. Basically what falconry is there's a great phrase from a falconer called Steve Bodio. He says that falconry is learning how to be polite to a bird. It's an incredibly ancient relationship, so we're talking 5,000 years BC, it may have started. And basically it's the use of hawks as hunting companions and partners. So initially it would have been something that would have been a way of catching food, and it developed into this an extraordinarily popular sport, particularly aristocratic sport in early modern Europe. And basically what you do is the hawks have never been domesticated. They've always been taken from the wild until very recently. So whenever you get a new hawk, it's completely wild and frightened of you, and you have to win its trust. And you do that through gifts of steak. This works with people as well, I've discovered over the years. Obviously you cook the steak for people. So it's done through positive reinforcement with gifts of food. You ask the bird to fly to you for food and then come on a line over long distances. And eventually the line comes off and the bird is totally free. And for me, that's the great joy of falconry. You have this intimate relationship with a wild creature. It's completely free, yet it decides to come back to you of its own free will. And I think that's always been, for me, one of the special things about it. And also, hawks are amazing. I mean, being close to them is, it's, I don't want to kind of make jokes about it, but it speaks to some sort of dim religious intuition inside me. They're astonishing creatures. E de onde você acha que vem essa obsessão sua com falcões? Poderia ser outro animal? É uma coisa que você percebeu desde muito cedo? Você se identificava com esses animais? Eu queria que você me contasse um pouquinho de onde vem essa paixão. Yeah, it started very, very young, and luckily it wasn't anything other kind of animal, because I'm very allergic to dogs and horses and deer and foxes. Mammals are my kryptonite. So luckily it was birds. But I was so young, I don't remember when. I remember the time I discovered there was still such a thing as falconry, and I realized that was what I wanted to do. That was something that was a great moment. I told my parents, I said, I'm going to be a falconer when I grow up. And my mother looked at me and said, are you sure you wouldn't rather be a lawyer? I said, no. But it was an overweening obsession, and in the book, I think post hoc, I think a little bit about why that might have been the case, what it was about birds of prey that spoke to me. And I think it may have been related to the loss of a twin brother. I had a twin brother who died just after he was born. I always felt there was something missing, that I wanted to come back. And falconry, with this way it plays with absence and disappearance and return, seemed to be plugged into that. So I suspect, in retrospect, it's partly to do with that early loss. Obrigado. Para Maria Esther, eu queria fazer uma pergunta algo parecida. Eu vou ler um trecho do seu livro em que você cita um trecho de apologia do Montaigne. A frase do Montaigne é a seguinte, se referindo a cachorros. Como eles não falariam entre eles? Eles falam a nós e nós a eles. De quantas maneiras nós falamos a nossos cachorros? E eles nos respondem. Outras linguagens, outros chamamentos partilhamos com eles e com os pássaros, com os porcos, os bois, os cavalos, e mudamos de idioma de acordo com a espécie. Eu queria perguntar para você como foi a sua conversa com a Lalinha, a cachorra, durante a produção desse livro. De que forma ela foi importante na produção desse livro? E, no fundo, eu queria que você falasse das linguagens dos animais, que possibilidades de linguagens que há nos animais. Bem, boa noite a todos, em primeiro lugar. Eu digo que existem várias linguagens animais. Essas linguagens se furtam a uma definição precisa.
a nossa linguagem humana é insuficiente, né, para dar conta desses idiomas. E todo o trabalho toda tentativa de apreensão dessas linguagens, né, não deixa de ser também um trabalho de tradução. No caso da Lalinha, nossa convivência foi muito rica, muito profícua, exatamente porque a comunicação se efetuava por outras vias que não pela voz, né? Por outras vias que não pela linguagem verbal, pelos sons, mas uma linguagem que se inscrevia, sobretudo, no olhar. E a troca de olhares, né, era fundamental para que essa comunicação se efetivasse, para que o abismo da incompreensão, né, fosse suspenso. E Lalinha me ensinou muito sobre a própria animalidade. Ela me conduziu à minha animalidade intrínseca. Todos nós trazemos dentro uma animalidade que muitas vezes recalcada, né, muitas vezes negada, mas que está presente o tempo todo. Então, acho que a minha cachorra teve esse papel fundamental de me levar ao reconhecimento dos saberes animais. Porque os animais têm os seus saberes sobre o mundo. Os animais têm faculdades, propriedades que nossa imaginação desconhece. Cabe aos poetas, aos artistas, aos escritores, capturar, né, essas faculdades, essas qualidades, essa subjetividade dos animais, e transformar isso em palavras. Eu me lembro de um conto, de uma história infantil da Clarice Lispector, sobre o cachorro Ulisses. Na verdade, a Clarice teve Ulisses como um cúmplice, né? E eu reconheço muito essa cumplicidade também na minha relação com a minha cachorra. E a Clarice transformou Ulisses num personagem narrador de uma história. Ou seja, ele conta a história, mas ele late a história. Né? Ele começa dizendo: eu lati essa história para a Clarice, e ela traduziu os meus latidos na linguagem dela. Ou seja, é um recurso criativo usado pela escritora para transpor essa fronteira, né, que nos separa do animal e trazer aquilo que ela imagina que ele diria se tivesse acesso à linguagem verbal. Então, eu creio que os poetas, os escritores, inventam formas de apreensão dessa subjetividade animal. E inventam maneiras também, né, de trazer essas linguagens também para a literatura. O Montaigne, no século XVI, construiu, né, toda uma filosofia em torno, né, dos animais, com propósitos de quê? De desafiar o antropocentrismo, de desafiar o racionalismo humano e evidenciar a arrogância, né, de quem pensa que a razão dá conta de explicar tudo, que a razão pode ser considerada o divino do homem, capaz de explicar até mesmo a existência de Deus. E Montaigne, então, faz um estudo, uma apologia dos animais, evidenciando tudo de que eles são, todas as coisas de que eles são capazes, né?
e mostrando, inclusive, que eles são um permanente desafio ético também para a humanidade. Eu queria surfar na sua resposta, Maria Esther. Você falou um pouquinho antes da voz do cachorro que latia para Clarice. Sim. E eu queria fazer uma pergunta à Helen. A Helen toca muito, de vez em quando no livro, ela chega perto de dar voz a Mabel. Ela tenta imaginar o que a Mabel estaria pensando. Inclusive, num trecho, aqui está, em que ela está caçando com a Mabel, como se fosse uma assistente, ela se coloca como assistente da ave, e é uma caça frustrada, eles não conseguem pegar o coelho. E a Helen escreve a segunda frase, como se fosse a Mabel falando. Como é que isso seria a Mabel perguntando, imagino que ela está pensando, vou conseguir pegar uma coisa com essa idiota tiracolo? A idiota seria a Helen. O que eu queria perguntar para você, Helen, baseado nessa ideia de voz do animal, é como seria um livro escrito pela Mabel sobre a relação de vocês? That's a tough question. Oh boy, I think she would probably use art rather than words. She's a very visual creature. It would be like a graphic novel, a really brightly coloured graphic novel with lots of detail. No, seriously, I find the notion of inhabiting animal voices very fascinating. As you know, the book traces an imaginative entry into an imagined world, looking through the hawk's eyes. This, for me, I realised it could only ever be an imaginative act. I don't really know what a hawk feels or sees. It can only ever be an approximation. Hawks see differently from us, they think differently from us, and yet I managed to feel that I was this animal. Anthropomorphism is fascinating as a subject. I think one of the things that maybe is useful to say here is I think that we use animals constantly as a way of trying to inhabit other selves that we feel for whatever reason that we can't otherwise inhabit. And there's a story I told you over lunch the other day that I still think is so wonderful. I was talking to a very eminent psychotherapist recently, not in a professional capacity, and we were having coffee. And he said he has a woman who brings a dog to the sessions. She has problems expressing her emotions. She doesn't like to be a kind of emotional person. So during these sessions, she often says things like, "My dog is very angry with you now." Which I think is lovely because everyone apart from the dog knows what's going on there. And that's how I was using the hawk. So, it was a very interesting idea to try and speak for the hawk in the book, because I hope that in the book I make it very plain that, it's trying to inhabit the mental world of an animal for me, was a kind of escapism. It was a kind of radical empathy. And towards the end of the book, I realized that the great joy of the relationship between me and this hawk was that she was not like me. That we managed to inhabit this friendship, this relationship, across the species divide. She wasn't a mirror of who I was. She was just this, a goshawk is just a chicken with talons. They're not that cool. And yet we had this life together. So yeah, I think, it's always an approximation, as it is with people as well. You never know what other minds are thinking. When you're small, you just naively believe that everyone is like yourself. Later, you become wise and realize that that's not the case at all, and that becomes an occasion of joy. And I think it's the same with animals. E eu queria fazer mais uma pergunta para você agora na ordem inversa, que é algo que você fala muito no livro, e depois a Maria Esther também eu vou fazer uma pergunta parecida a ela, que você quase virou a ave e que, de alguma forma, a convivência com a Mabel te colocou em contato com a sua animalidade. Eu queria saber como foi isso, o que você aprendeu nesse lugar que tinha a ver, que era um pouco de loucura, um pouco de animalidade, que você diz que era um lugar onde você não era humana, e se você recomenda que outras pessoas visitem esse lugar dentro delas. Oh my goodness, yeah. Well, I think following grief, I think that
you enter into a kind of world which is wild and animal. You are prone to motivations which are unconscious. You are driven by compulsions that you can't control. Pretty soon I realized that I couldn't tame that grief. I knew I could tame a hawk, and I thought I could try that instead. And I think people handle it in different ways. You know, there are other ways of escaping, and mine was of the hawk. But yeah, the kind of madness, I mean, the animality, the wildness of grief, the kind of escape that I was going through, I don't know, it's difficult. I mean, in my imagination, I really felt that I was more like a hawk than a person, which sounds very overblown now. But I think, you know, it was a kind of refuge from the pain, the emotional pain of grief, and it worked. It worked beautifully. I mean, I, you know, had these bright days when I'd be out with the bird, and then, you know, later at night I'd wake in the morning and discover my pillow was wet. I'd been crying all night. I hadn't really escaped from my grief. I wasn't letting myself feel that humanity, feel that grief. But it's very interesting, this notion of animality as being some central part of yourself that is repressed. I find fascinating because it's very complicated, because we think of animality, and when we think of this notion of animality, that itself is laden with so much historical and cultural baggage. It's very hard to know where it is. You know, I mean, there's a lot of books about going out and finding the wild. I remember reading one critic on this and saying that, yeah, you go out and find the wild, but when you have flu or have a child, or you're in childbirth, I mean, that's as much part of a wild as going out there into nature. So I think, you know, trying to pick apart these notions and try and understand the historical and cultural roots of them is fascinating. I might just quickly talk a little bit about the anthropologist that I mentioned in the book. There's a man called Rane Willerslev. He did some extraordinary work with the Yukagir people in Siberia, who hunt reindeer by taking upon themselves some part of the soul of the reindeer in their imagination. And apparently this makes the reindeer come towards them, which ends very badly for the reindeer. And they say that if you do this too much, it becomes dangerous because you forget to be a human. And of all of the explanations that I tried to find for what happened with me and my hawk that year, you know, I tried reading Freud, I tried reading Melanie Klein and attachment theory and all these theories. The one thing that struck the most true to the experience was this notion that you have to, you know, you can't become an animal too much because you forget who you are. Yeah. Maria Esther, indo na onda da resposta da Helen, eu queria que você me falasse dessa tradição do Ocidente de ir contra a animalidade dentro de nós, e se você acha que isso gerou algo de ruim socialmente, enfim, que consequências isso teve? Sim, essa exclusão da animalidade ocorreu tanto na Idade Média, né, a partir de todo aquele imaginário religioso que colocava a animalidade como o espaço de todos os perigos, né, como associar a animalidade ligada à sexualidade, a animalidade relacionada à loucura, aos desvios. Então, nesse sentido, a animalidade passou a ser o lado maldito, não é? E, por isso mesmo, alijado da humanidade. E todo um conceito de humano se construiu a partir dessa exclusão, não é? Depois, com o triunfo do racionalismo moderno, com Descartes, né, quando ele julgou aquela premissa de que penso, logo existo, os animais sofreram um outro tipo de exclusão. A animalidade, né, foi julgada de novo para a margem da margem, exatamente porque ficou associada à loucura, à desrazão, à irracionalidade. Então, o triunfo da razão, né, mais uma vez, expulsou o animal.
E o Foucault tem, né, um estudo muito interessante sobre isso também, como que a animalidade foi associada também à loucura. E, enfim, o Machado de Assis lidou com isso, né, no Quincas Borba, Memórias Póstumas de Brás Cubas, quando ele faz a crítica ao humanismo, criando o humanitismo, que é uma espécie de paródia, né, do humanismo, e ele embaralha as fronteiras entre o cão e o homem, né, ambos com o mesmo nome, e associa, ao mesmo tempo, a animalidade, loucura, né, e embaralha tudo isso. Enfim, a animalidade ficou muito recalcada, literariamente, por exemplo, na época vitoriana mesmo, muitos escritores exploraram essa animalidade do humano sob a forma de monstros. Né? A animalidade como algo que vinha à tona como monstruosidade. Né? Os vampiros, os lobisomens, quer dizer, toda essa tradição dos monstros, né, que floresceu mesmo nesse contexto de muita repressão da própria animalidade. E eu creio que os autores, sobretudo a partir do início do século XX, a partir de Kafka, né, que trouxe um novo olhar para esse tema. Então, os escritores passaram a ter uma visão mais positiva da animalidade e trazer essa animalidade para dentro das suas obras. Né? E isso nós podemos perceber em vários autores. Quer dizer, nessa minha pesquisa, eu peguei Kafka, né, e Jack London, Virginia Woolf, Guimarães Rosa, Machado de Assis, Drummond, até os mais recentes, como o Canaã Ferraz, Nuno Ramos, Astrid Cabral. E eu percebo um movimento nesse sentido, de uma tentativa de recuperar essa animalidade recalcada e excluída. E eu fiquei muito impressionada com o livro da Helen. Muito impressionada, porque ela lida com essas fronteiras de uma maneira muito instigante. No ato de treinar falcões, o Açor, né, o falcão particular dela, há uma troca de afetos, interesses e de experiências. Ela incorpora o lado rapina do Açor. E o Açor também incorpora um pouco da sua humanidade. E há momentos do seu livro em que você deixa isso muito claro. Né? Quer dizer, ela está parecendo humana. Né? Eu estou animalizada. Então, é como se fossem mundos cheios de porosidade, por isso mesmo há um contágio recíproco, né, na convivência com esse outro de nós mesmos, que é o animal. E eu acho belíssima essa parte em que você evidencia, né, esse contágio a partir da relação afetiva com o Açor. May I just quickly come back on that? It's true that my goshawk was very playful. I used to throw her bits of paper and she'd catch them in her beak and throw them back to me. It was adorable. So, she'd take me out into the wild and then we'd come back and we'd watch television together. My goshawk has watched more programs about buying antiques and moving house than any goshawk in the history of the world. So, yeah. Thank you. Ela tinha um programa preferido? It's funny, there was one, this is a very silly anecdote and not very intellectual.
there was one advert for a famous brand of whiskey that had an animated bird, a grouse, a famous grouse. Sorry, I'm giving a advert here, walking across the screen. And of course, goshawks in the wild love to catch and eat grouse. And every time that advert came on, she'd be like... She loved that advert, yeah. Chegou uma pergunta aqui da plateia, Helen, perguntando onde está a Mabel hoje. Você quer falar disso? Você prefere manter um mistério para que as pessoas vejam isso no livro? I'm not getting any translation of that, so you may have to do that again in English. Okay, there's a question that arrived here asking about where Mabel is now. Mabel Oh, is Mabel, nowadays. I'm so sorry to report this. I flew Mabel for many years in a much less crazed manner. We became even greater friends. Even my friends would come visit, and even my friends decided that she wasn't as frightening as she looked. But she died very suddenly 3 years ago of a fungal infection of her lungs, and I cried my eyes out. I still miss her. You know, people say that if you keep dogs, there's the one dog, and I think Mabel was the hawk. Although I am thinking again of getting another bird at some point. But yeah, I miss her. It's a simple sadness, and I think about her a lot. Você sonha com ela? Wow. Yeah, actually I do sometimes. When I'm very, very stressed, which sometimes happens, I dream that I've lost her and I'm looking for her. And sometimes she comes back in the dream and sometimes she doesn't. And when she doesn't, I wake up in a cold sweat and have to go outside and have a cigarette. Eu queria te fazer uma pergunta a partir da sua relação com a Mabel. Você diz no livro que de todas as aves de rapina, e há vários tipos de aves de rapina, o açor é uma das mais difíceis de ser criada. Eu queria que você explicasse talvez um pouquinho o porquê dele ser tão difícil. E mais do que isso, eu queria que você me tentasse explicar por que você se colocou um desafio tão grande justamente no momento de perda e de dor muito grande. E eu queria te perguntar se grandes feitos dependem de grandes dores. O que você acha disso? As a model for creative endeavor. Yeah, we'll get to that, definitely. So goshawks, I've been trying to explain to people why goshawks are very hard birds. They have this legendary reputation in the world of falconry as being like a cross between maybe an Apache helicopter gunship and Christopher Walken, the actor. You know, they're kind of psychopathic murderers. And they're very highly strung. They're very, very nervous of people. So, you know, with most birds of prey, when you tame them, they're very quick to tame because they like you instantly. Goshawks take a long time to win their love. And if you read the old falconry books from the 17th century, they talk about it explicitly like a love affair. I mean, obviously I didn't have a romantic feelings for my bird, but there was a sense that I had to behave correctly and do all the right things to ensure the bird liked me, and it took a long time. So that was a challenge, and it was a distraction from grief. I knew that it would be hard, and I wanted to completely fill my life with something that would take my mind off my father's loss. But it was more complicated for me because goshawks also represented a kind of border crossing from the worlds of life and death to me that the first time I ever saw a hawk kill something, it was a goshawk, and I think there was something else, tied up with that. Yeah, they're very, very interesting birds and, absorbing. As to the great feats in creativity, no, I don't, at the time I just wanted to disappear. I mean, it was a way of obliterating my sense of self. I was broken after my father died. We were very good friends. The world became incomprehensible. And the hawk was this... I have a friend who, when he's drunk, he says where he puts the heel of his hand on his forehead and presses very, very hard. It stops him feeling sick. It stops him feeling anything except the pressure of his hand on his forehead. And I think that's what the goshawk was for me. It was a way of forgetting. E sobre a parte que eu perguntei de grandes feitos dependem de grandes dores, você gostaria de falar alguma coisa sobre isso? Well, yeah, I mean, certainly, when I was younger, I would write poetry when I was very miserable, not when I was happy.
I think it was a way of trying to suture the world back together again, trying to make sense of it. One of the reasons that the book is called, as it is, like a child's alphabet, is it is a reference to, the world becoming unreadable and having to learn again from scratch how to read it. And I think that rather than it being seen as a great creative endeavor, it was simply this great schism, this break in my life was just, I needed to recreate myself as someone else. And I think that is maybe more closely related to the creativity. It's like trying to write yourself back into existence, I think. Ok, obrigado. Vamos para Maria Esther. Maria Esther, eu queria que você me ajudasse a pensar um pouquinho. A gente falou um pouquinho dessa tradição de negar a animalidade, que é uma tradição muito antiga no Ocidente. Eu queria que você me ajudasse a pensar onde é que a gente está nisso hoje em dia e como você imagina que isso será no futuro. Porque há vários estudos sobre animais em que mostra cada vez mais a personalidade que esses animais têm. A própria Suzana Herculano, que estava aqui recentemente, acabou de publicar um estudo sobre a inteligência de aves como papagaios. E, por outro lado, há uma indústria da carne, uma indústria farmacêutica que vê animais como coisas. Você gostaria, talvez, de me ajudar a pensar em onde a gente está, se essa tradição está mudando, como vai ser no futuro? Pois é, em meados de 2012, um grupo de neurocientistas ingleses se reuniu em Cambridge, para fazer uma declaração histórica. Os animais têm consciência. Esse grupo de Cambridge teve, inclusive, a participação do Stephen Hawking, e, quer dizer, ele estava presente nesse encontro. O neurocientista que apresentou esse manifesto foi quem, inclusive, inseriu aquele chip na cabeça dele para que ele pudesse transferir as suas ideias para um computador, né? E esse neurocientista fez essa afirmação: os animais têm consciência. Todos os mamíferos, as aves, alguns moluscos. Quer dizer, ele citou o polvo como um animal pleno de consciência, né, com um sistema nervoso muito avançado. E, nesse sentido, o polvo Paul, que fazia aquelas previsões em relação à Copa do Mundo, né, o polvo Paul tem um fundamento. Os povos têm uma grande inteligência. E esse manifesto foi muito importante, a meu ver, porque legitimou algo que todo mundo já sabia. Quer dizer, todos que convivem com animais sabem muito bem que eles pensam de uma maneira diferente da nossa maneira de pensar, né? Que os animais sentem, compreendem as coisas, sabem, né? Eles têm um saber próprio. E a literatura está cheia desses exemplos, né? Basta irmos a Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Personagem baleia é uma personagem encantadora, né? Que foi tida por muitos críticos como humanizada. No entanto, a minha opinião é que o Graciliano Ramos tinha um conhecimento muito grande dos caninos, né? E conseguiu incorporar esse conhecimento no livro. A cadela baleia tem solidariedade, ela é responsável pela sobrevivência daquela família, ela sente, ela sonha. Quer dizer, isso não é propriedade humana. Quer dizer, o que o Graciliano mostrou é que os cães também têm essa potencialidade, não é? Ou seja, isso que os neurocientistas afirmaram, todos nós já sabíamos, não é? Mas é importante
é muito importante que eles tenham dito para que isso se torne oficial. Não é? E eu acho que essa oficialidade acaba sendo de interesse também, né, da própria ciência para legitimar esse saber. Então, o George Orwell, que me perdoe, mas eu acho que a revolução dos bichos está começando agora. E é claro que existe por outro lado, isso que você mencionou. Quer dizer, ao mesmo tempo em que a ciência descobre, faz revelações, né, de casos surpreendentes de habilidade animal, de faculdades animais, habilidades artísticas, né? A indústria da carne, a indústria que se nutre, né, dessa exploração, cresce cada vez mais. Ou seja, a aceleração, né, cruel das fazendas industriais, das granjas, né, que tratam o animal de uma forma assim, como se fossem objetos mesmo, coisas, produtos, matéria-prima para a produção de alimentos e de outros produtos, que não apenas os alimentos. E então nós vivemos essa contradição. Eu não sei o que vai ser no futuro. Os animais selvagens estão desaparecendo, né? Os animais estão sendo criados em reservas. A vida selvagem está cada vez mais rarefeita. O agronegócio ocupa cada vez mais os espaços da natureza. E então eu não tenho uma perspectiva muito otimista em relação ao mundo animal, né? Eles estão nas reservas, eles estão confinados nas granjas e fazendas industriais. Eles estão nos laboratórios ainda, não é? Ou seja, é um paradoxo que nós vivemos. Ao mesmo tempo, essa situação e essas descobertas, né, das habilidades, das faculdades dos animais não humanos. Por falar em faculdade dos animais, eu pergunto para a Helen, e aqui é uma pergunta que veio da plateia, se você acha que a Mabel sabia do seu luto, se ela entendia o momento pelo qual você estava passando. E uma outra pergunta que eu vou juntar é de que forma ela te ajudou na construção da sua identidade atual e se você se imagina hoje aqui sem ela, sem que ela tivesse feito parte da sua vida. There's two good questions. So I don't think that Mabel understood that I was mourning. They're not particularly social animals. I have a parrot now. My friends tell me it's more emotionally healthy than a hawk. I don't know about that. I have more scars from the parrot than I ever did from the hawk. But my parrot knows when I am unhappy and will come over and try and cuddle me and sort of commiserate, and I'm always astonished by that. I mean, absolutely can recognize some kind of emotional discomfort and will do that. The hawk didn't. Hawks are not cuddly creatures. But, I mean, I don't know. Maybe Mabel realized when I was feeling particularly crazy, she would, maybe... Certainly if I was very nervous or upset, she would kind of mirror that, So what was the second part of the question was? The second question was about... Como ela te ajudou na construção da sua identidade? Oh, yeah. Se você estaria aqui hoje sem ela, o que seria você sem que ela tivesse feito parte do seu luto? I would have probably chosen another route to have fallen off the world. I would have drunk a lot or taken drugs or had inadvisable affairs. I think there would have been another route. I'm being flippant, but I'm also serious. She was a big escape like that. It was a complicated solution to my bereavement. I was sort of saying, again, we were talking earlier, and I'm saying this is not a book that says I was sad and then I got a cat and then I was happy. It was a much more complicated kind of set of emotional transactions. In the end, what the hawk did, like the woman with the dog in the therapist's room, enabled me to inhabit another self
a sort of transitional self that let me then slowly rebuild myself into someone who could incorporate that grief for my father inside myself, become someone different. I'm really happy now. When the book won year before last, to my great joy and surprise and my mother's serious happiness, won a prize in England. And I couldn't sleep that night. I was full of adrenaline. I just lay in my hotel room playing computer games on my phone. And in the morning, I drank about 4 pints of coffee, and I had to go to this very important interview with a journalist. And I was like this. And he stared at me and said, "I can see why. You're just like a hawk. You're really nervous and you have starry eyes." And I said, "I'm just really tired and I've drunk a lot of coffee." But I think that kind of sense that, somehow people assume that because of this experience with the hawk, I still retain this hawkish part to myself is kind of funny, but also true. The hawk taught me a way of looking at landscape differently, at looking at the countryside not like a painting or a picture as we familiarly do, but as a place that is brimming with complicated life. I still retain the ability to do that. And still, if I'm walking now and a rabbit jumps up, I kind of do this. So she's changed me in some ways. Você pensa em matar o coelho quando você vê? No. I'm a lot softer these days. I do want to run after it, though. Quando você pensa na Helen, você lembra de algumas histórias, algumas cenas específicas entre vocês duas? Você poderia contar aqui algumas histórias em particular, da Mabel, desculpa, com você e a Mabel? Talvez uma caçada ou do convívio diário, enfim. Yeah, there was the time when she caught me. This was a mistake, I promise. So what happened, it was very funny. It's funny, it was kind of tragic and frightening, actually. She was sitting on a tree, and there was a pheasant, a game bird, in the bush underneath it. And I was kind of, my blood was running hot, and I was like, I must get this bird to fly so that Mabel can chase it. And Mabel's blood was hot too, and she was sitting on top of this tree with her, her talons locked around the branch, leaning over, like this, like a leopard, waiting for this bird to fly. And I unfortunately have brown hair, like a pheasant. And I pushed my head through the hedge, and she was so wound up that she came down and she just she clouted my head with her talons. And I'm not joking, it was like being hit, if you can imagine a baseball bat with nails in it. And I saw stars and I staggered. And I recovered myself. And she was really embarrassed. She was embarrassed. She didn't expect it to be me. So I got her on my hand and we started walking. I can't believe I'm telling this story. And I felt really great. It's just full of endorphins, And she started trying to get to my head. She's flying at it, and I was holding her, and I'm like, oh, that's weird. And my vision was strange, and I couldn't work out why, until I realized that my face was covered in blood. And she was trying to eat me. It was a very Edgar Allan Poe Gothic moment. Yeah. But it was a misunderstanding. That's one of the great stories, yeah. Você teve medo dela? Never. No. Maybe that was stupid of me. Maybe I should have been terrified of her, yeah. The other story is that very recently, this is a very silly story, I used to keep her on the floor on a perch during the day. We'd fly for hours, and then she'd sit on this perch. And I had this vinyl tablecloth, and it was green with white spots. And when she made a mess, that's what I'd wipe up. People often ask me, what did you do with the, So I'd wipe up the mess that she made from this tablecloth. And I went to my brother and sister-in-laws a while ago to their house, and we had lunch, and they'd bought this new tablecloth. And it was the same kind. And I just couldn't eat off it. I just found it very hard, So that was a random story, but not really about animality, but it made me laugh. Apologies.
Maria Esther, eu queria que você me falasse um pouquinho do papel da literatura em dar voz aos animais. A gente falou um pouquinho da ciência, você falou da declaração que houve, mas acho que na literatura me parece existir uma liberdade que os animais podem ter vozes de todos os tipos. E até, enfim, você cita um momento Você cita uma passagem no seu livro que você fala que a linguagem dos animais tem mais a ver com poesia. Como é que é essa linguagem? Como é que seria? E te convido a ler um poema escrito por um animal, se você quiser. Tá, eu vou ler primeiro, depois eu comento. É um poema do francês Jacques Roubaud. Ele escreveu um livro chamado Os Animais de Todo o Mundo. E um poema para cada animal, menos para o cachorro, tanto que depois os cães se reúnem e enviam uma carta para ele em protesto. Quer dizer, porque todos os animais menos os cães, né? Então ele abre espaço no final do livro para a carta dos cães raivosos que se insurgiram contra a não presença no livro, né? Mas, no final das contas, eles estão presentes ali enfaticamente, né? Pelo fato de terem vindo no final numa carta enorme. Mas, enfim, o Jacques Roubaud escreveu alguns poemas muito divertidos. Ele se valeu do humor para isso, e tem um poema do porco, né, quando ele fala: quando falo, disse o porco, eu gosto de dizer porcarias, graxa, goela, gripe, grunhido, paspalho, pachá, luxação, resmungo, munheca, migalho, camelo, chuchu, brejo, chiqueiro. Eu gosto de dizer pocilgarias, jujuba, piche, comadre, estrume, toucinho, pelanca, pururuca, chouriço, guisado, todo chucrute, bucho, quiabo. Não gosto muito de abóbora, e muito menos de arco-íris. Essas boas palavras eu viro com o focinho para fazer um verdadeiro poema de porco. Acho que você deve ter fundido a cabeça da tradutora agora com isso. A tradução foi feita por Marcos Siscar e Paula Glenadel, né? Uma tradução primorosa. Ou seja, ele rompe com a sintaxe, ele mistura as palavras, ele vai evidenciar uma outra linguagem aqui para o animal, né? Quando o porco fala. Agora, o mais interessante é o poema do asno. E o asno fala em primeira pessoa. Aqui no porco, ele ainda fala assim: o porco disse. E aí repete. Mas no caso do asno, não. O asno fala o seguinte. Eu não sou performática para fazer leitura, e é um poema que, de alguma forma, pede uma performance. Mas eu vou tentar com os meus limites aqui. Ion, 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 ion. That was amazing. Nothing I can say can beat that. Quer dizer, o Roubaud nos faz rir do nosso próprio não saber sobre a linguagem dos bichos, não é? Quer dizer, eles falam a partir de uma linguagem, de um registro particular de linguagem. Claro, o poeta se vale de uma onomatopeia aqui para reproduzir essa fala, mas é uma fala estrangeira para nós humanos, né? E o Machado de Assis também tem um conto muito interessante, que ele lida com a voz do animal, que a fala do animal, aliás, a primeira voz, a primeira pessoa, né, dada ao animal, está presente desde a tradição das fábulas, em que o animal tem uma voz, fala uma linguagem humana, né? No entanto, eu percebo que muitos autores
modernos, contemporâneos, reinventaram essa fala do bicho, né? Até com o propósito mesmo de evidenciar que essa fala é outra, não é a nossa linguagem. O Machado de Assis tem um conto que eu acho genial, chamado Ideias de Canário, que é a história de um ornitólogo que entra num brechó e, no meio de todos aqueles trastes de coisas usadas, ele vê uma gaiola com um canário dentro. Ele se aproxima da gaiola e o canário trila como se falasse. Ele fica intrigado com a linguagem daquela ave e resolve, então, levá-la, a gaiola, para casa e estudar a linguagem do pássaro. E estudar o próprio pássaro, né? E ele faz uma pergunta para o pássaro, canário. O que é o mundo? E o canário responde, o mundo é uma gaiola no meio de um brechó, e fala tudo aquilo que ele via ali naquele espaço. Bom, o ornitólogo leva a gaiola para um outro espaço livre, no meio de árvores, deixa o canário lá e depois volta com a mesma pergunta. O que é o mundo para você? Ele fala assim, o mundo é uma gaiola maior no meio de um campo, com a luz do sol, com o azul do céu, etc. Bom, aí de repente o pássaro foge da gaiola e some. Aí quando ele volta, o ornitólogo faz a mesma pergunta, né? E o pássaro fala, né, do espaço em liberdade, que o mundo é esse espaço em liberdade. E a cada pergunta que o ornitólogo faz ao pássaro, o pássaro responde e surpreende o conhecimento científico do homem. E ele começa a ficar sem saber, chega e pergunta, bom, uma hora o mundo para você é uma loja de brechó, outra vez é isso. Eu não entendo, você não está sendo coerente. Aí o pássaro fala assim, bom, ele fala assim, para você o mundo era um brechó. Aí o pássaro pergunta, mas que brechó? Que brechó? O nosso tempo está acabando. Eu vou terminar com uma última pergunta para a Helen, que vem do público também. Se você viveu um luto com a morte da Mabel, e que livro você escreveria, como você lidaria com esse luto, se talvez houvesse outro bicho que você criaria para fazer um livro sobre a morte da Mabel? Well, like the great chain of being. As I become more enlightened, the animals get smaller, like maybe as an ant at the end. No, that's a serious question. Well, I think my grief over Mabel was, as I say, very simple grief. She had taught me a lot about how short our lives are, how none of us are here very long. It's a very obvious thing to think, but I hadn't really thought about it and reconciled that before I was out watching her hunt. So, grief is a process of learning to incorporate grief within who you are, and she turned me into someone that, she's always with me. But I've got this parrot now, and I think maybe P is for parrot. I don't know if that's going to be the next book. But parrots teach you different things. They teach you different things from hawks. My book, deep down, my book is about how I bought into that myth that when you're broken, you can run to nature and it will heal you. It was this place of solace and renewal. Of course, there's truth in that, but I took it too far. And I think, hawks stand for, in our culture, for this wildness, this escape. And parrots stand for something else. They stand for sociability, and they stand for sort of friendship and talking and intelligence and all sorts of playfulness. So maybe that's more of the person I am now, yeah. Thank you. Ok. Queria agradecer as duas.